sejam bem-vindos a Caville. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a cooperação, um tema que muitos ainda ignoram por guardarem aquela presunção de que eles conseguem alcançar grandes virtudes sem o auxílio dos outros. Pequenas virtudes a gente até consegue alcançar sozinho, mas grandes virtudes que nos conduzem à vida superior somente com a cooperação. Mas essa presunção é um grande equívoco, inclusive porque a cooperação é um dos pilares da própria criação divina. Então, para evoluirmos, nós precisamos cooperar. E ainda precisamos aprender a cooperar gentilmente, porque a gentileza é a chave de luz que abre e clareia aqueles corações ainda petrificados em enganos. E quem vai nos auxiliar na reflexão sobre a cooperação é o benfeitor espiritual Emmanuel, através da sua mensagem intitulada A Chave de Luz, que vai servir de base para a nossa conversa, e ao final eu vou ler a mensagem do Emmanuel na íntegra, que também pode ser encontrada no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então vamos lá? Gente, o Senhor das nossas vidas instituiu toda a sua criação de tal modo que a cooperação é um componente fundamental para que todo o universo funcione. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel traz um capítulo que ele intitulou Cooperação. E nessa mensagem, o benfeitor nos afirma que a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem e que o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Vejam que o benfeitor utiliza essa expressão, uma cadeia de vidas. É nesta cadeia de vidas onde cada um de nós é um elo que auxilia na sustentação de outras vidas e, ao mesmo tempo, que somos auxiliados em nossa própria evolução. É que a cooperação traz em si a obediência construtiva ao necessário desenvolvimento da vida. E por isso a gente percebe que do microcosmos ao macrocosmos tudo se encadeia e evolui através da cooperação, do operar junto, do realizar conjuntamente. E olha que não é difícil a gente perceber este movimento de colaboração, porque a natureza está repleta de exemplos desta obediência construtiva. Vamos pensar em alguns exemplos. As árvores que protegem uma fonte e a fonte que coopera alimentando as árvores que a protegem. Também a relação simbiótica entre as abelhas e as plantas. As plantas com suas flores cooperam com a vida das abelhas, oferecendo pólen para alimentar suas larvas e o néctar para próprias abelhas se alimentarem e com o qual as abelhas fabricam o mel. E ao colherem o pólen, as abelhas cooperam com as plantas, garantindo a sua reprodução através da polinização, quando as abelhas se deslocam, promovendo a dispersão do pólen que ficou ali agarradinho nas asas e nas perninhas delas, possibilitando a produção dos frutos que sustentam inúmeras vidas. Vamos pensar também no pão com o qual nos alimentamos, que só chega até as nossas mesas, porque um dia lá atrás o solo nutriu a semente frágil, que para, uma vez fortalecida, seja capaz de germinar e produzir o trigo. Inúmeras mãos trabalharam para que o pão chegasse às nossas mesas. Então são árvores e fontes, abelhas e flores, sementes, solo, o trabalho humano, uma cadeia de vidas, trabalhando em conjunto,
cada um exercendo a solidariedade construtiva a partir daquilo que tem para oferecer. Por isso que o princípio da cooperação é: quem ajuda é ajudado, e isso é da lei. E é também a mais segura fórmula de ajustamento aos processos da evolução. Por isso, gente, que por toda a vida, naqueles trabalhos que a vida nos confiar, nós sempre vamos necessitar de braços amigos que possam nos estender socorro e fraternidade. O que quer dizer que ninguém avança sem amparo útil e sem concurso edificante, os quais induzem as grandes virtudes, pois toda obra, sem uma única exceção, pede auxílio e cooperação, e em trabalho ativo, no qual todos nós vamos aprendendo a viver no regime de utilidade para os outros. E como o princípio da cooperação é quem ajuda, é ajudado, estaremos cooperando em favor de nós mesmos. Isso quer dizer que toda a nossa trajetória de ascensão a Deus é permeada e sempre será permeada pela cooperação. Vejam, por exemplo, o Emmanuel cooperando com todos nós aqui ao ampliar os horizontes da nossa compreensão acerca das lições que Jesus nos legou. E os nossos irmãos Chico Xavier, o Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce e tantos outros corações que nos auxiliam em nossa estrada, nos lembrando a cada momento, através de seu próprio testemunho, que o caminho para a vida superior começa na prestação de serviço aos outros. Emmanuel nos lembra que a lei da cooperação entre os homens é generoso princípio, através do qual Jesus nos segue muito de pertinho, através dos canais da inspiração. Porque é através dos canais da inspiração que Jesus atua no mundo. Sabe aquela pessoa em que nós identificamos como um anjo na nossa vida? Aquela pessoa que fala pouco, mas nos diz muito? Aquela mão consoladora que alivia o nosso sofrimento com um simples abraço, com um olhar amoroso, ou até mesmo com silêncio, que acaba falando muito mais do que qualquer palavra? Pois é Jesus atuando através do canal da inspiração. Porque nós somos estes canais da inspiração que Jesus utiliza para atuar no mundo através da cooperação. Um coração auxiliando outro coração e ambos sendo auxiliados dentro dessa cooperação fraternal que Jesus nos deixou. Porque o operar junto é uma norma imprescindível para o expandir da luz em nós e no mundo. Vejam que o próprio Jesus precisou da colaboração de 12 discípulos e também de outros menos conhecidos de nós. A gente pode se lembrar que também recebemos a ajuda de Marcos, de Mateus, João, Lucas. Recebemos ainda hoje a cooperação de Paulo de Tarso, Barnabé, Ananias, Estevão, Áquila, Timóteo. Também recebemos a colaboração da Lívia, da Prisca, da Abigail, da Maria de Madalena. A nossa estrada também foi iluminada por Gandhi, por Buda, por Sócrates e ainda hoje é iluminada por incontáveis desconhecidos que nos auxiliam em nossa caminhada de maneira muito particular. A verdade é que o mundo possui muitos instrutores,
pessoas que vieram antes de nós e aclararam o nosso caminho, nos beneficiaram com suas lições filosóficas, nos possibilitando trilhar nosso caminho com mais segurança, com mais honradez, com muito mais consciência. Eles e todos nós somos elos de um encadeamento que sustentam a vida. Somos elos de uma cadeia de vidas. E por isso, a nossa grande responsabilidade em sermos um elo de luz para irradiarmos claridade aos passos alheios. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 39, nos traz uma mensagem que ele intitulou Entra e Coopera, na qual o benfeitor nos explica que para sermos bons canais da inspiração com Jesus, é preciso entrar na cidade e cooperar. Aí a gente vai ampliar aí os horizontes da palavra cidade e vamos pensar em entrar na nossa casa e cooperar, entrar em nosso local de trabalho e cooperar, entrar na casa espírita e cooperar. É que a cidade, a nossa casa, o nosso local de trabalho, a casa espírita, representam a associação de muitas vidas, uma cadeia de vidas. E é no contato com outras vidas e no trabalho comum, no trabalho em comum, que vamos aprendendo e nos instruindo. E ao mesmo tempo ensinando, auxiliando, colaborando uns com os outros. E claro, consequentemente, vamos ampliando o nosso cabedal de cultura, nosso horizonte consciencial e aumentando a nossa claridade espiritual. É no contato, gente, com outras vidas, que no momento em que estamos passando por uma dificuldade, Jesus envia uma alma solidária para nos ajudar a enfrentar a situação desafiadora. Não fosse esse canal da inspiração, não conseguiríamos dar conta. Não fosse a espiritualidade amiga, não fosse nosso anjo da guarda, não fossem os nossos anjos vestidos de humanos, não conseguiríamos dar conta. Por isso precisamos entrar na cidade, entrar no trabalho, entrar na casa e cooperarmos. E vejam que Jesus não está pedindo que sejamos diversos elos. Jesus nos pede que sejamos apenas um elo de luz. E que por mais que a gente pense que a nossa colaboração esteja sendo pequenina, a falta de um único elo de luz diminuiria toda uma corrente do bem. Nós somos chamados todos os dias e, se prestarmos bem atenção, somos chamados diversas vezes em um único dia a sermos um elo de luz na corrente do bem. Mas é interessante a gente não se esquecer que o contato humano vai sim exigir de cada um de nós certo esforço, persistência, dedicação e gentileza no trato com o outro. Porque além de ser necessário que a gente abra as portas desses corações para que o concurso amigo não nos falte nas construções da nossa existência, também é importante para que a verdadeira amizade se instale nos nossos caminhos, que a gente não fique expondo aos outros as necessidades que temos, as dores pelas quais passamos, que a gente não seja aquela pessoa reclamona, aquela pessoa que se queixa da vida o tempo todo, porque afinal de contas, gente, os ouvidos alheios não precisam se angustiar com os nossos problemas. E como todos nós passamos por momentos difíceis, se a gente cria o hábito de se queixar, de reclamar,
a gente pode acabar trazendo mais desânimos para aqueles corações que já estão cansados de sofrer. E vejam que para tocarmos em um coração sofredor, é necessário utilizarmos a chave da gentileza, porque são corações que muitas vezes estão, por exemplo, trancados no apego excessivo ao dinheiro, corações afogados na aflição que leva ao desespero, que leva ao pânico, corações deprimidos em sofrimentos por muitas vezes tormentosos, corações presos no egoísmo, presos no orgulho, corações repletos de vaidade, cheios de ignorância, cheios de desalento. E nós precisamos aprender a sermos gentis com estes corações. E uma maneira prática de colaborarmos é sendo caridosos aos ouvidos deles. Mas vejam, também é importante que a gente não se deixe impressionar por este campo mental em que tantos corações sofredores se encontram mergulhados, para que a gente mesmo não caia em desânimo, hein? Quase todos esses corações estão apenas à espera da chave de luz que revele a chegada de um novo dia, depois de uma noite escura. A chave de luz que venha mostrar para eles o surgimento da esperança depois de uma grande tempestade. Por isso a necessidade de nos aproximarmos desses corações com ternura e bondade, sem agravarmos a dor que eles já sentem. E já que a gente já compreende que cada um de nós se encontra em um degrau evolutivo, mas que a gente não evolui sozinho, sendo gentis, todos virão ao nosso encontro e seremos sustentados na tarefa que a vida nos apresenta. Porque, na verdade, é da lei do Senhor das nossas vidas que alma alguma resista ao toque da humildade com a chave da gentileza. E entendendo que absolutamente nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, nós vamos aprendendo também que cooperar com Cristo é uma ação em nosso próprio favor. É sendo canal da inspiração que escutamos Jesus. É operando junto com o outro que encontramos com Jesus para assumirmos em definitivo o nosso lugar de trabalhadores na vinha do Senhor. E que nos momentos de dúvida sobre como devemos cooperar, que possamos por um minuto silenciar a nossa alma, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e com ouvidos de ouvir, possamos escutar Jesus a nos dizer: entra e coopera, mas coopera gentilmente. Vamos à leitura do benfeitor espiritual Emmanuel? Lembra-te de que ninguém avança sem companhia. Toda obra pede auxílio e cooperação. A árvore protege a fonte, tanto quanto a fonte alimenta a árvore. O pão que extingue a fome é filho da compaixão do solo que nutriu a semente, da renúncia da semente que germinou para o sol e da força do sol que amparou a terra obscura e sustentou a semente frágil. Assim também, vida fora, nas empresas que o mundo te conferiu, não prescindirás de braços amigos que te estendam socorro e fraternidade. Todavia, não basta exponhas a outrem as necessidades que te afligem, e nem vale te desmandes na queixa, encarecendo perante alheios ouvidos a angústia de teus problemas,
a fim de que a verdadeira amizade se te revele eficiente e prestigiosa. Indispensável, saibas abrir as portas dos corações para que te não falte concurso às construções da existência. Corações que muitas vezes jazem trancados na avareza, afogados do vinagre da aflição ou deprimidos nos espinheiros do sofrimento. Corações que padecem a flagelação do egoísmo, a paralisia do orgulho, o desvario da vaidade, a chaga da ignorância e o assalto do desalento. Não te impressione, porém, a seara da treva em que se mergulham. Quase todos esperam apenas a chave de luz que lhes descerre a passagem da noite para o dia, para a luz da libertação. Avizinha-te deles com ternura e bondade, sem agravar-lhes a dor. Desvenda-lhes o próprio ser em forma de compreensão e serviço, e todos virão ao teu encontro, sustentando-te os passos na tarefa a que te impusestes na vida, porque em verdade é da lei do Senhor que alma alguma resista ao toque da humildade com a chave da gentileza. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa.